Ohayou gozaimasu. O genki desu ka? Bom dia. Deus é bom, aleluia. Você pode sentar, amém. Obrigado, equipe de louvor. Aleluia. Kami-sama wa yoyokata desu. Deus é bom em japonês, é tudo isso. Alguém sabe japonês aqui? Dois, três. Tá bom, dá para falar em japonês aqui, dá para pregar hoje em japonês. Como eu fui apresentado, meu nome é Jefter, eu sou missionário no Japão. Eu já estou há quase 7 anos lá. A primeira vez que eu fui foi em 2011, como estudante intercambista. Eu ganhei uma bolsa de estudo e eu fui estudar em uma das melhores universidades do Japão. Foi um milagre, foi uma porta que Deus abriu. E eu gosto sempre de trazer esse reconhecimento a Deus, porque Ele é que abre portas para nós. Não foi na minha capacidade, eu tenho plena convicção disso. E tem sido um tempo maravilhoso. Eu passei 1 ano morando em Tóquio, estudando nessa universidade. E assim que eu voltei para o Brasil, eu já tinha um convite de ajudar na abertura do Rema Japão em 2013, junto com o pastor Jussier e Joanice. Creio que vocês conhecem, a maioria aqui deve conhecê-los. E fizemos um trabalho ali maravilhoso, temos feito, graças a Deus, de parceria, e Deus tem operado naquela nação. Já temos igrejas que foram alcançadas, ministérios restaurados pelo ensino da palavra. Inicialmente nós não chegamos ali com o verbo da vida, com a igreja. Muitas pessoas perguntavam para a gente, então como é que é o verbo da vida no início? Não, a gente só chegou com a escola primeiro. Mas nesse interim, um pastor que estava estudando no Rema Japão, ele gostou tanto da visão, ele pegou firme e ele falou assim, eu quero virar verbo da vida, eu quero que nossa igreja siga essa linha. E desde o ano passado, a igreja dele se tornou o verbo da vida. Ele veio para Campina Grande, falou com o apóstolo Guto, teve uma reunião e deu tudo certo, e hoje temos um verbo da vida ali, aleluia. Também temos outro verbo da vida, que é o de Okazaki, e o pastor Darren falou numa pronúncia perfeita, Okazaki mesmo. Já está um japonês ele. Eu tenho convidado ele para ele ir para o Japão lá, passar uma temporada. E lá quem pastoreia é o pastor Jussier e Joanice. Okazaki e Yamanashi, ou Showa, onde eu moro, fica 3 horas e meia de distância de carro, né? É um pouco distante. Mas onde eu moro, em Yamanashi, é um lugar muito lindo, de uma natureza maravilhosa, é interior do Japão, de altas montanhas. Eu nunca vi montanhas tão altas como aquela. Também lá se encontra o Monte Fuji. Eu não sei se você conhece o Monte Fuji. É um vulcão enorme, é a maior montanha do Japão. Eu já tive a oportunidade de subir 2 vezes esse vulcão, olha só. Graças a Deus ele está dormindo, aleluia. Dizem que ele acorda a cada 300 anos. E a última vez que ele acordou foi 300 anos atrás. Calma, ele só vai entrar em erupção na tribulação, tá bom? Ele vai permanecer dormindo até a gente cumprir tudo que tem que ser cumprido ali no Japão. Se você não sabe, vai ter a tribulação. Jesus em breve voltará. Aqueles que receberam Jesus, eles serão arrebatados, aleluia. Nós, amém. E quem permanecer na terra, quem não recebeu Jesus nesse período aqui, vai ficar na tribulação e vai ser terrível. Se aquele vulcão explodir, meu amigo, vai afetar o Brasil também. Estou falando. Posso estudar documentários. Todo vulcão que explode no planeta Terra, ele afeta até o globo terrestre. Você vê o tamanho da potência que é um vulcão. Simon Potter, quando ele foi no Japão em 2013, ele fez uma ministração inspirado pelo Monte Fuji ali, e ele falou sobre o poder da oração. Eita, já dá para pegar muita coisa aí, do poder que está dentro, o vulcão que está dentro de nós, aleluia. Não vou falar sobre isso não, amém? Mas me lembrei agora sobre isso. E eu queria que passasse um vídeo aqui, sobre o verbo da vida em Tóquio, aleluia. Vamos começar na capital do Japão, este ano, em nome de Jesus.
vai acontecer, já está acontecendo, é uma realidade. Tem um outro casal também que vai me ajudar, algumas pessoas conhecem aqui, que é o Henrique e a Yuki. A Yuki, ela é uma japonesa, ela está atualmente em Campina Grande, terminando a escola de missões. Só para contar um breve testemunho, em 2008, se eu não me engano foi 2008, ela foi para Brasília. Eu sou de Brasília, para quem não conhece, eu sou de Brasília. Ela foi para Brasília na época que eu estava ainda cursando letras japonês na Universidade de Brasília, e ela foi como intercambista para aprender português. E eu me lembro que havia um grupo de japoneses, e dois deles, que era Yuki mais um amigo nosso, eles foram à minha casa. A gente tinha esse costume, eu e meus amigos, de trazê-los para as nossas casas e convidá-los para as nossas igrejas, e assim a gente evangelizava eles. E uma dessas conversas que a gente trouxe ela para casa, ela e mais outro amigo, meu pai perguntou para eles: vocês já ouviram falar de Jesus? E ela falou: não, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Naquele dia meu pai tentou evangelizar, evangelizou naquilo que podia, mas ela ainda entendia muito pouco português. Para quem conhece ela hoje, nem pensa que ela não entendia português, porque hoje ela é uma japonesa mais abrasileirada possível, tira onda com a cara de todo mundo, faz piadinha, ninguém segura mais ela. Mas naquela época ela ainda não conhecia Jesus. Em 2008 ela recebeu Jesus lá em Brasília, foi batizada e voltou para o Japão crente. Olha, e quando eu fui no Japão em 2013 para ajudar o missionário José e Joanice com a implantação do Rema, Deus deu uma direção para Yuki, para ela fazer o Rema, e eu ainda tive a graça de poder ensiná-la no Rema. E ela se formou, se graduou, e ela se casou, ela encontrou um rapaz lá, se casaram, que é o esposo dela, e Deus deu uma direção para eles virem ao Brasil, pegarem mais da palavra, receberem da palavra. Eles vieram, fizeram escola de ministros, estão terminando a escola de missões agora, e eu fiquei maravilhado, porque Deus tinha me dado essa direção do Verbo da Vida em Tóquio ano passado, mas eu permaneci orando, conversando com o apóstolo Guto, Suelen, meu pastor Joselito, e gerando essas coisas no coração, conversando com o ministério, a liderança do Verbo da Vida. Mas Deus também comunicou com o esposo dela e com ela, e eles irão para ajudar junto comigo lá na implantação do Verbo da Vida em Tóquio também. Vai ser algo maravilhoso. Como Deus faz as coisas, né, irmãos? Só pode ser plano dele, aleluia. Eu fico muito feliz em ver tudo isso acontecer, e eu sei que Deus tem um plano para a Ásia. Como você viu aqui nesse vídeo, se deu para você ler as letras, Tóquio é a metrópole, a grande Tóquio é a metrópole com maior concentração de pessoas da história da humanidade. 38 milhões de pessoas, é muita gente, mas ao mesmo tempo é a maior concentração de pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Naquela região ali onde Tóquio se encontra, e também em Yamanashi, onde eu moro atualmente, apenas 0,4% são cristãos. O Japão hoje tem 126 milhões, um pouco mais que 126 milhões de pessoas, e desses 126 milhões de pessoas, apenas 0,58% são cristãos. Deu para entender? Vocês estão comigo? Desses 0,58% eu estou considerando estrangeiros, missionários, pastores que estão lá, mas se você for considerar apenas os japoneses cristãos, aí o número reduz, é 0,3%, não chega nem 1%, é 0,3%. Fala assim: a seara é grande, temos um campo enorme. Na Ásia, temos 3,6 bilhões de pessoas na Ásia. Quantas pessoas nós temos no planeta Terra hoje? Um pouco mais que 7 bilhões, não é isso? 3,6 bilhões, metade da humanidade vive na Ásia. E dessa metade, dentre 10, apenas uma pessoa, dentre 10, apenas um conhece alguém que conhece Jesus, conhece um cristão. Eu não estou falando que conhece Jesus, estou falando que conhece alguém que conhece Jesus. Diga assim: a seara é grande. E eu estive no Camboja junto com a missionária Jussara, que é um país da Ásia também, do leste asiático. Passei em outros países como Coreia do Sul, só pisei na China, mas nós temos visto essa necessidade de pregarmos o Evangelho. Enquanto eu estive com a missionária Jussara, eu quero aproveitar e fazer uma propaganda de leve.
vocês não vão estar me dando dinheiro nenhum, mas é uma propaganda no sentido de que tem um documentário que eu produzi, que é chamado Pés Descalços, tem no YouTube, é só você procurar lá, procura assim, Pés Descalços, documentário Camboja. Esse documentário fala desse período que eu estive junto com a missionária Jussara, no Camboja, e fala do trabalho que ela tem feito ali, que é um trabalho lindíssimo. Mas, falando um pouquinho sobre esse trabalho, a gente visitou algumas vilas, pessoas que estavam nas vilas e que pertenciam à ONG que ela trabalha, são famílias, ela trabalha, faz parte de uma escola cristã, porque no Camboja é proibido pregar o Evangelho, mas como é uma ONG cristã, o governo recebeu essa ONG, dentro da escola é permitido pregar a palavra, e nós fizemos visita aos parentes, aos familiares dessas crianças, e no que a gente fez essas visitas, andando pelos vilarejos, numa das perguntas do questionário que ela perguntava era: você já ouviu falar sobre Jesus? Você conhece Jesus? E muitas pessoas falavam: não sei quem é Jesus. E eu me lembro que a gente chegou numa vila e havia uma senhorinha bem enrugadinha, bem velhinha, carequinha, banguela. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu falei: nossa, meu Deus, quanto tempo que ela está vivendo aqui, Jesus? Numa vila isolada, longe. E a Jussara perguntou para ela: você já ouviu falar de Jesus? Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. E eu sei que lá é proibido pregar sobre Jesus, evangelizar, mas eu falei: Jussara, a gente não pode deixar essa senhora sem ouvir de Jesus. Fala um pouco de Jesus para ela. Tinha a Jussara e tinha mais uma professora que era cambojana, uma jovem professora, e elas duas começaram a testemunhar e a falar de Jesus. E tinha essa senhorinha idosa e mais uma outra mulher que era mãe também. Enquanto elas falavam de Jesus, elas estavam assim, alegres e ouvindo atentamente aquilo ali. E quando elas perguntaram: e vocês querem receber Jesus? Elas: sim. Os campos estão prontos, amém? As pessoas estão sedentas e desesperadas pelo Evangelho, por esperança, pela salvação, e nós carregamos isso, mas infelizmente os trabalhadores ainda são poucos. São poucas as pessoas que estão dispostas a colocar a mão no arado. Um dado que eu tenho também é de que, desde 1997, o número de missionários no Japão reduziu 40%. 40%. Isso é muita coisa. Num campo missionário onde pouquíssimas pessoas conhecem sobre Jesus. Existem milhões de pessoas no Japão, milhões, que nunca alguém chegou para elas e pregou de Jesus. Existem bilhões de pessoas na Ásia que nunca ninguém chegou para elas e pregaram de Jesus. São 667 milhões de pessoas na Ásia que não têm acesso ao Evangelho hoje. Temos um grande campo. Eu falo isso para nos despertarmos, para que a gente não fique acomodado na nossa vida de igreja e achando que está tudo bem, porque no Brasil temos visto um avivamento. Eu tenho falado que isso daqui, essa realidade, talvez vocês falem: hoje a igreja nem está cheia, mas isso daqui na Ásia é quase que, meu Deus, é sem noção, é surreal para eles. No Japão, 70% das igrejas tem menos de 30 membros. 70. Eu visitei várias igrejas onde eu encontrava apenas 5 pessoas, 3, 4 pessoas congregando. Várias igrejas assim, é a realidade deles. Outras igrejas 10, mas já cheguei em igreja onde havia apenas o pastor e a esposa dele. Diga assim: a seara é grande. Amém. Nós temos uma seara enorme. E quem vai alcançá-los? O missionário? Nós. Todos nós. Amém. É uma responsabilidade nossa. Jesus falou: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Isso envolve todos nós, não apenas nós como igreja corporativa, mas nós como igreja individual. Cada um de nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Às vezes a gente gosta de delegar essa responsabilidade para outras pessoas. A gente fala: nossa igreja tem um trabalho missionário, nossa igreja tem um grupo evangelístico, eles trabalham lá no evangelismo. Mas Jesus falou que é uma responsabilidade de cada um de nós. Todos nós teremos que prestar contas diante dele a respeito do que temos feito aqui, amém? E ele conta com a gente para alcançarmos esses povos, aleluia. Como é um dia de estudo bíblico,
Eu queria que você abrisse comigo lá a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13. Só uma pergunta, eu estou falando muito rápido? Dá para entender? Amém. Eu estou crendo que dá para entender, até pela fé aqui. Mateus capítulo 5, versículo 14. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram em casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Aleluia. Nesse momento que eu estou no Brasil, eu estou correndo com essa visão, falando do Verbo da Vida em Tóquio, mas eu também quero atiçar os cristãos que eu tenho oportunidade para viverem o propósito de Deus. Nós temos que ser despertados para aquilo que Deus quer fazer. Aqui ele está falando que você é a luz do mundo. A luz deve brilhar e alcançar as trevas. Amém? Você é a luz do mundo. Ele cita uma coisa que eu acho interessante: não se pode esconder uma cidade fortificada no alto da montanha. Lá em Yamanashi a gente subiu uma montanha, que é uma das montanhas que eu acho lindíssimas, que tem um lago maravilhoso lá, e a gente sobe essa montanha. Uma vez uma garota nos mostrou isso, ela era da região, e subimos essa montanha à noite, e a gente andou, foi de carro até um ponto, e depois tinha que fazer uma caminhada, e num determinado lugar dava para ver toda a cidade, aquele brilho da cidade, as luzes. O brilho da cidade é algo forte, não é? Quando você está no avião também, quando você voa e você pode olhar pela janela, se for à noite, às vezes quando está naquele momento de pouso, você começa a ver o brilho da cidade. A Bíblia é interessante que ela nos compara a uma cidade fortificada. O que isso quer dizer? Que a nossa luz é intensa. Não tem como você esconder essa luz intensa. Amém? Ela deve brilhar, ela deve alcançar as pessoas à volta. Esse é o propósito da luz. E ele também fala que a luz, ela não deve ser escondida debaixo de um vaso. Não, o propósito da luz é realmente esse: você se colocar naquela sala e alumiar todo aquele quarto. Mas muitas pessoas, muitos cristãos, eles às vezes estão agindo como covardes ou tímidos, e não deixando a sua luz brilhar. Eles ficam olhando para si mesmos e ficam se comparando com outras pessoas. Eles se comparam com outro ministério e falam: quem sou eu? Eu não posso brilhar essa luz. Mas eu tenho essa falha, mas eu sou assim. Não, Deus, Ele te planejou de uma maneira especial, da maneira que você é, com essa identidade, porque é assim, você sendo dessa maneira, que você vai alcançar pessoas. Amém? Existe um propósito nessa luz, nessa identidade de quem nós somos em Cristo, para que ela reflita glória à presença de Deus. Eu quero que você vá lá comigo em Gênesis. Gênesis, vamos lá, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, bem fácil, né? Posso ler? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A Bíblia está falando que no princípio a terra estava sem forma e vazia. A gente sabe no hebraico
que esse sem forma também pode ser traduzido como caos. A terra estava em caos, sem forma, vazia. O Espírito Santo apenas pairava por sobre as águas, mas nada estava acontecendo. O Espírito Santo estava pairando, estava ali, mas nada estava acontecendo, até o momento que Deus disse: haja luz, e aí as coisas começaram a acontecer. Houve luz. A minha pergunta é: que luz é essa? Porque se você for ver lá no versículo 14, você vai ver que Deus criou luzeiros também, para que houvesse separação entre dia e noite. Então, qual é a diferença da luz do versículo 3 com a luz do versículo 14? Eu entendo que Deus, assim como um artista que compõe uma música, o artista quando compõe uma música, ou o artista quando pinta um quadro, ou faz o seu desenho, ou faz a sua dança, ou a sua escultura, o artista, ele se coloca na obra de arte. Você vê elementos da identidade daquele artista na obra de arte. Se você estuda arte, eu não sou muito entendedor de arte não, mas o pouco que eu estudei, eu sei alguma coisa. E eu sei que Van Gogh, por exemplo, quando ele pintava seus quadros, em cada estação da sua vida, ele retratava um pouco de si naqueles quadros. Teve um momento de depressão, os quadros deles eram depressivos. Mas eu vejo Deus, quando Ele criou toda a terra, todo o céu, a humanidade, Ele se colocou na criação. E quando Ele disse: haja luz, e houve luz, Ele estava se colocando na criação, porque a Bíblia diz em 1 João, que Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Ele estava se colocando na criação. Então existe elementos do caráter de Deus em toda a criação. E quando Ele fez você, Ele te fez com essa natureza. A natureza dele passou para você. Por isso Jesus disse: você é a luz. As pessoas estão esperando a manifestação dessa luz, dessa natureza. E eu acho maravilhoso como Deus criou os povos, cada um de uma característica diferente. Eu amo japoneses e eu não sei se vocês vão entender essa gíria, quem tem, bolado, ou chateado, quando alguém fala mal dos japoneses para mim. Vem falar: mas japonês é assim, né? Tem o olho rasgado, não gosta. Rapaz, você está falando do meu povo, rapaz, toma cuidado. Mas eu acho lindíssimo como Deus criou cada povo da sua maneira. Os japoneses do jeito que eles são, os africanos do jeito que eles são, os cambojanos com as características deles, os indianos. Quando eu vou nos aeroportos que estou viajando internacionalmente, quando eu vejo essas pessoas desses países diferentes, e eu acho tão lindo a forma como cada um deles são. Eu posso ver Deus neles. Deus, Ele nos criou de maneiras diferentes. Talvez um seja introvertido, o outro seja extrovertido, um fala rápido, o outro fala devagar, mas Deus te criou dessa maneira, para que você alcance pessoas do jeito que você é. Mas infelizmente muitas pessoas têm se escondido, enquanto Deus está falando: não, eu quero que você brilhe. Ele falou: por que eu quero que você brilhe? Para que a atenção você chame a atenção para si? Não, porque através das suas obras, das boas obras que você fizer, o Pai será glorificado. Me entenda, eu sei sobre essa questão de boas obras, às vezes as pessoas complicam e se confundem. Quando eu falo de boas obras, eu não estou falando que a gente faz boas obras para adquirirmos a salvação. Não, a gente não faz isso, porque a salvação é pela graça, é de graça, pela fé em Cristo Jesus. No momento que você recebeu Jesus, você o aceitou, você é salvo, aleluia. Deus, Ele não quer que nós nos salvemos por merecimento, por boas obras, para que ninguém se orgulhe diante de Deus, porque Ele odeia o orgulho. O orgulho não tem nada a ver com Deus.
Mas a Bíblia também fala em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos feitura dele. Sabe o que essa palavra feitura significa no grego? É a palavra que deu origem a poema, porque feitura no grego é poema. Ele está dizendo, nós somos a obra de arte, o poema de Deus. Você vê que maravilhoso que é, Ele coloca a natureza dele em nós, Ele transfere a sua arte para nós, para que nós, da maneira que somos, alcancemos o mundo. Lá ele fala, nós somos a feitura de Deus para fazermos boas obras. Então nós não somos salvos por boas obras, nós não merecemos a salvação por boas obras, a salvação é de graça, mas sim, nós fomos criados para resplandecer essa natureza de Deus e alcançar as pessoas, e as pessoas dependem, elas estão esperando por isso. Claro que infelizmente o diabo sabe de tudo isso, e ele traz uma resistência, para que você não brilhe essa luz, porque ele sabe, no momento que você descobrir quem você é, a sua importância, e que você deve se resplandecer para o mundo, quem você é, do jeito que você é. Eu não estou falando que, eu sou assim, vou ficar sempre assim, sabe as pessoas que usam aquela desculpa? Eu sou assim, não vou me corrigir, porque viu, a pregação dele está falando que está certo do jeito que eu... Não, isso é carne, é outra coisa, tá? Não estou corroborando com a carne aqui. Eu estou dizendo para você ser quem você é por dentro, quem Deus criou para ser, aquele propósito que está dentro de você, que às vezes parece loucura para os outros. Assim como eu cheguei para os meus pais, para os meus amigos e falava, eu vou para o Japão, 14 anos de idade, está doido esse menino agora, tá bom, vamos orar. As pessoas não acreditavam muito de início, mas é assim mesmo, Deus coloca isso dentro do nosso coração. Mas o diabo ele quer parar com tudo isso. Abre lá comigo em Mateus capítulo 6, eu acho. Vamos ver, Mateus. Mateus 6. Vocês abriram? Mateus capítulo 6, versículo 22. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 22, são os olhos a lâmpada do Senhor, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então nós vemos a janela do nosso corpo. Lá em Provérbios capítulo 20, versículo 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual ele esquadrinha o mais íntimo do seu ser. É ali no espírito do homem que Deus começa a trabalhar e a operar, a dar direções, a colocar sonhos. Começa ali no espírito do homem, no interior, porque a lâmpada do Senhor, Ele alumia essa lâmpada. Mas o diabo sabe que aquilo que você vê, ele pode tornar em trevas, ele pode te bloquear. E nós estamos vivendo numa geração de pessoas com tanto acesso à informação, com tanto acesso a entretenimento, que às vezes nós temos sido, nós não, mas as pessoas têm sido bloqueadas por causa dessas coisas. Nós estamos direto nas redes sociais, nós estamos direto vendo no YouTube vídeos. Hoje nós temos Netflix. Alguém gosta de Netflix? Calma, eu também gosto, tá? Eu também gosto, não tem problema nenhum, amém? Temos Netflix, temos outros meios de televisão e tudo mais. Mas o diabo ele tem tido acesso através dessas coisas e roubado o tempo do povo de Deus muitas vezes, porque eles estão tão vidrados nessas coisas que os tem tornado indiferentes ao que tem acontecido em relação ao mundo. E o pior de tudo, o diabo ele tem feito
uma degeneração da mente. Você entende? Você está comigo? Você está me entendendo? Porque hoje tem sido passada uma mensagem através da televisão, da internet, do Netflix e de eu não sei mais o que, do YouTube, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eles têm colocado as coisas que têm acontecido como se fosse tudo normal, como se as coisas deveriam ser desse jeito. Uma pregação tem sido feita diariamente através desses meios, e muitas pessoas têm assimilado, recebido tudo aquilo, e começado, e têm pensado da mesma maneira que a televisão tem falado a eles. Nós estamos vivendo uma era de pessoas que estão com crise de identidade, em todo o mundo. Elas não sabem quem são, não sabem o que fazem, não sabem com quem querem namorar, se gostam de menino ou menina. No Japão nós temos enfrentado essa crise de identidade, jovens que não querem se casar, não necessariamente que são homossexuais, mas não querem se casar, muito menos terem filhos, porque falam que filhos é despesa, e por causa disso, a nação tem envelhecido, poucas crianças têm nascido, cidades têm ficado desertas, e pessoas têm morrido cada vez mais. Vemos templos budistas em todos os lugares do Japão. Onde você vai ver templos budistas, e onde há um templo budista, há também um cemitério, uma religião onde venera e celebra a morte. Quantas igrejas nós temos? Pouquíssimas. Não é como a realidade no Brasil. Há uma crise de identidade no mundo. As pessoas não sabem quem são, não sabem o que querem, não sabem o propósito delas. E muitos crentes, infelizmente, eles têm se rendido a isso e têm se tornado indiferentes, presos, parados, porque eles estão tão envolvidos com essas coisas, que não estão vendo a aflição do mundo, não estão vendo que eles são a luz, que eles são a solução para o mundo. E Deus conta com você. Eu vim aqui para te atiçar, para que você faça algo pelo reino, e que você seja feroz. Sabe, nós estivemos conversando ontem sobre a compaixão, que tem que ser gerada no nosso coração. Jesus teve essa compaixão, isso deve arder no nosso coração, a tal ponto que causa em nós uma ação, e não apenas um sentimento de pena. Muitas pessoas estão envolvidas apenas com esse sentimento de pena, mas nós temos que ser envolvidos com essa ação também, essa compaixão que é gerada no coração, que Jesus falou, viu aquela multidão, aflita e exaustas, como ovelhas sem pastores, e Ele falou, não pode ser assim, algo tem que acontecer, e Ele estava pregando, ensinando, fazendo o máximo que Ele podia, mas nós devemos ter esse mesmo coração que Jesus teve. Mas eu sozinho não posso alcançar todo o Japão, você sozinho não pode alcançar todo o Brasil. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ser quem Deus nos chamou para ser, e não ficar presos a tanto entretenimento, ao nosso conforto. É maravilhoso tudo isso que Deus tem nos proporcionado, a prosperidade é para nós, mas eu quero que a gente entenda que não é para que nós acumulemos riquezas, mas é para que nós usemos as riquezas como recursos para alcançar pessoas, porque isso é o coração de Deus, é desenvolver pessoas, é levantar pessoas, é salvar pessoas. Agora só pode acontecer alguma coisa se você deixar essa luz resplandecer. Sabe, a igreja tem enfrentado um problema, que é o problema da introversão. Isso eu não estou falando sobre a característica de você ser introvertido ou não, mas um problema da introversão é porque ela só olha para si. Uma vez Deus ele teve que me confrontar. Ele chegou para mim e eu estava só olhando para aquilo, para os desejos do meu coração, e eu falava, Deus, quando que isso vai acontecer? Por que não está acontecendo assim? Por que as pessoas não estão fazendo desse jeito como eu esperava? E Deus teve que me acordar e falar, ei, para de olhar só para si, porque o mesmo problema aconteceu com a igreja primitiva. Jesus deu uma ordem, olha, vocês vão ser cheios do Espírito, cheios do poder, para que vocês sejam testemunhas. Não é simplesmente testemunhas, não é para que simplesmente a gente
passe por experiências sobrenaturais, a gente satisfaça nós mesmos e fala, que coisa boa. Não, existe um propósito em nós sermos cheios do poder, é para sermos testemunhas, para resplandecermos essa luz, amém? O que é ser testemunha? Alguém que viu, presenciou, tocou, sentiu, ouviu, pode testemunhar sobre aquilo. E ele falou, vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. E eu descobri que nós temos Samaria aqui em Aracaju, não é? Que é Japãozinho. Alguém quer ir para Japãozinho pregar o Evangelho? Jesus deu essa ordem, vão, pregue o Evangelho. Eles começaram bem, infestaram Jerusalém com o Evangelho, estava dominado pela doutrina em Jerusalém e Judéia. Mas quando eles começaram a se tornar introvertidos e ficaram somente naquele mundinho, o que a gente vê em Atos 6? As disputas, os problemas, as comparações. Por que as viúvas que são de origem judaica, hebraica, elas estão recebendo ofertas, recebendo auxílio, e nós não? E começou aquelas disputas. Porque qual é o problema aqui? É a introversão. É quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus colocou nos nossos corações, nós ficamos voltados apenas para nós mesmos, enquanto a compaixão tira os olhos de nós e coloca os olhos nos outros. Amém? Muitos problemas que acontecem na igreja, de competição, pessoas que buscam título, a vaidade, eu quero ser reconhecido como ministro tal, eu quero tal, aquela coisa. Não, por que não me chamaram até agora para ser a última Coca-Cola do deserto? Por que não me deram esse título? Isso tudo é porque nós estamos olhando somente para nós mesmos, o problema da introversão, tirando os nossos olhos dos outros, da compaixão, do propósito que é real. Eu vim para atiçar você mesmo, para que você não se conforme com o que tem acontecido, para que você tire os olhos de si e faça aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Eu estava insatisfeito com muita coisa, Deus falou, para de ficar olhando só para si, faça aquilo que está no seu coração, seja feroz, vá, agarre isso que está dentro do seu coração com força. Eu gostei muito de um exemplo que o pastor Rafael do Centro de Cura, ele falou lá no Japão. Ele esteve lá, no meu apartamento, foi um momento bem legal junto com ele, eu aprendi bastante. E em uma das pregações ele cita o caso de uma cachorrinha que ele tem, que é bem bonitinha, bem pequenininha, coisa mais bonitinha, sabe, acho que é Shih Tzu, aquelas bem fofinhas, bem peludinha, aquela maravilha, brinca, toda bobona. Alguém já teve um Shih Tzu aqui? Eu tive um Shih Tzu, e eu sei que eles são bem besta, mas eu gosto, amo, eles bem legais. E aquele cachorrinho bem bobinho, tal, todo alegre, mas quando ela pega o ossinho dela, tenta tirar o osso dela, e essa cachorrinha nos ensinou uma lição, que assim devemos ser nós, com aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Como aquela cachorrinha, o diabo vem tentar roubar, as pressões vêm tentar tirar, mexe não, mexe não. Não esconda sua luz debaixo da cama, no seu quarto chorando, brilhe essa luz. Você tem a força de Deus dentro de você, Deus é luz, e nele não há trevas alguma, e Ele te fez luz, você é luz, amém? Eu queria que você fosse comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, eu estou gostando tanto de ensinar aqui hoje, pregar aqui, que eu ficaria até as 3 da tarde, brincadeira gente, eu sei que vocês querem almoçar, eu também quero almoçar, é que está uma unção tão gostosa aqui, é o que eu estou percebendo o Espírito Santo trabalhar, aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário,
a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que eu tenho aprendido como missionário é com o apóstolo Paulo. Ele fala em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu aonde tirar, onde é a fonte dele, para ele viver uma vida intensa, alcançar pessoas no Senhor e não se cansar. Ele disse: eu aprendi a ser honrado e desonrado, eu aprendi a viver na escassez, na fartura, porque eu sei de onde tirar. Tudo posso naquele que me fortalece. Não olhe para mim como se viesse de mim mesmo, ele está dizendo aqui, como se eu pensasse alguma coisa por mim mesmo, alguma coisa extraordinária e a criatividade fluísse de mim. Não, é tudo por intermédio de Cristo. A inspiração do Espírito flui através de mim. Ele exalta Jesus, ele reconhece que não é por ele mesmo, mas é a graça de Deus, é o poder de Deus operando dentro dele. Essa luz dentro dele, ela brilha, alcança as pessoas, e isso não vem dele, ele reconhece que vem de Deus. É assim que você vai vencer as dificuldades, é assim que você vai chegar lá onde Deus te colocou para chegar. Não existe uma fórmula. As pessoas às vezes perguntam para mim, buscando talvez uma forma: como que foi chamado, como que você chegou lá? Não tem outro meio a não ser você ser inspirado pelo Espírito, depender dele e fluir com ousadia naquilo que ele tem colocado no seu coração. Nós não vivemos tudo isso para chamar glória para nós. Existe um propósito. No próximo capítulo, vai lá comigo, 2 Coríntios capítulo 4 agora. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz assim: vocês estão comigo? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Aleluia. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, Deus mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Aleluia. Então nós nos olhamos às vezes limitados, nós olhamos para nós mesmos e pensamos: será que eu posso chegar lá? Será que eu vou conseguir? Realmente você em você mesmo não vai conseguir, mas o poder de Deus dentro de você habilita você a conseguir. Amém? Porque nós não estamos aqui buscando pregar a nós mesmos. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas têm buscado pregar a si mesmas, elas não têm assumido a identidade e têm imitado alguém, porque elas pensam que aquele jeito é o certo, tentando buscar se destacar, enquanto nós, na verdade, nós devemos assumir essa luz que está em nós, essa identidade que Deus colocou dentro de nós, que é algo genuíno, autêntico, e que vai alcançar as pessoas. Deus conta com nós para resplandecermos essa luz. Posso chamar a equipe de louvor aqui? Rapidinho. Aleluia. O que Deus tem colocado no seu coração? Existe uma chama dentro de você? Ou você tem vindo para a igreja muitas vezes como uma mesmice, como apenas um culto normal? Desperta essa chama dentro de você. Não espere o louvor, não espere eu ou um profeta impor as mãos sobre você para você despertar isso. Paulo, ele falou para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Você desperta o dom que há em ti. Não deixe esse chamado morrer, esse sonho perecer. Vidas serão alcançadas através da sua vida. É Cristo em vós a esperança da glória.
se você não fizer nada, se você se conformar com essa situação, Cristo não vai operar. Agora, se você ousar ir, se você ousar falar de Jesus, se você ousar orar por alguém, se você ousar pregar para alguém, se você ousar ser parceiro de alguém, se você ousar fazer alguma coisa, aquilo que está dentro do seu coração, aí Deus vai poder agir. Mais um versículo eu queria ler com vocês, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 18. Diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Até aqui ele fala: eu não vou pregar a minha vida, eu não vou pregar um estilo de vida meu, não, eu vou apenas pregar Cristo, e eu vou simplesmente deixar Ele aparecer através de mim. Não se eu for me gloriar alguma coisa, é daquilo que Ele faz através da minha vida, para que toda a glória seja dEle e não minha, para que quando chegue no final da jornada eu saiba: poxa, foi Deus que operou através de mim, e não a força do meu braço. E Ele fala como? Através das boas obras. Os gentios serão levados à obediência, os que não conhecem Jesus serão levados à obediência de Cristo, através das boas obras. É isso que Ele está dizendo, através das minhas palavras, através das minhas ações, Cristo forjado em mim, e Ele se reflete através de mim. As pessoas são alcançadas por isso. Sinais, prodígios, aleluia, também pelo poder do Espírito, porque é isso de fato que vai alcançar as pessoas. Mas é a minha vida em Cristo, consagrada a Ele, brilhando a luz, reconhecendo Ele, dando toda a glória a Ele, tirando a força de lá de dentro, entendendo que não é por minha capacidade, aquilo que eu penso, aquilo que vem para mim como criativo, eu entendendo, não é meu, é de Deus. Isso é o que Paulo está vivendo, e ele entende a identidade dele em Cristo, que é tão lindo, quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele diz: eu sou o que sou pela graça de Deus, e é por meio dessa graça que eu tenho trabalhado intensamente. Ele chega até a se confundir às vezes, que ele fala assim: eu tenho trabalhado muito mais que todos os outros. Aí ele: opa, quer dizer, não eu, mas a graça de Deus em mim, porque ele entendeu a identidade dele. Isso está ardendo no seu coração hoje? Temos mais de 3,6 bilhões de pessoas para ser alcançadas. Só na Ásia são 3,6 bilhões de pessoas. Isso está ardendo dentro do seu coração? Ou isso é apenas qualquer culto para você? Isso tem que queimar em nós. Tem pessoas lá na Ásia, meninas, crianças de 10, 11, 12, 13, 14 anos de idade, que são vendidas pela própria família, porque eles são tão pobres. Vendidas, meninas e meninos, vendidas à prostituição, para um tráfico sexual. Eu conheci a realidade, eu fui lá, eu pisei lá, eu vi isso. E uma vez que essas meninas perdem a virgindade, que o que está valendo ali não é a menina em si, mas é a virgindade dela. E uma vez que ela perdeu a virgindade, ela vira uma escrava do sexo, vai ser prostituta, porque a sociedade não vai vê-la mais com outros olhos, a não ser uma prostituta. Ela perdeu a pureza dela. Ela não pediu isso para a vida dela. Eu conheci uma criança na escola que eles estavam ali, uma menina de uns 8 anos de idade, e uma outra missionária chegou para mim e falou: eu estou tão feliz porque ela está brincando hoje.
ela está aqui se alegrando, está abraçando, porque antes, quando ela chegou aqui, ninguém podia tocar nela, nem abraçá-la, porque ela ficava arredia, ela se esquivava. E um dia ela me falou que ela encontrou no caderninho dela, dessa menina, um desenho, e o desenho que estava lá era essa menina. Ela estava nua, tinha os brinquinhos dela e tudo, estava chorando, dava para ver os desenhos dos seios, e nas partes íntimas dela estava saindo sangue. O que aconteceu com ela? Agora, quem vai alcançar essas pessoas? Se nós estivermos acomodados apenas em buscar o nosso ministério, o nosso conforto, essas pessoas não serão alcançadas. Tem aqui, Japãozinho também deve acontecer isso. Aqui do lado temos uma multidão de pessoas aflitas e exaustas, ovelhas sem pastor. Quem vai alcançá-las? Nós. Essa chama está ardendo dentro de você, a compaixão está queimando já aí dentro de você. Você pode ficar de pé. Quero que você ore em línguas. Amém. Se renda ao Senhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Isso, não espera o louvor cantar. Vai, começa a orar em línguas. Feche seus olhos. Pode ficar mais forte, só um pouquinho. Vai lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos acender a chama. Desperta o dom. Desperta o dom. Desperta o dom. Não precisa ter imposição de mãos. Desperta o dom que há em você. Você é a luz do mundo. Brilha nas trevas. Brilha nas trevas. Quebra os grilhões. Nós fomos chamados para destruir as obras do diabo. Luz do mundo. Se veja correndo essa carreira. Se veja correndo essa carreira. Se veja correndo essa carreira. Vida depende de você. Vidas dependem de você. Desperta o seu clamor. Desperta o seu clamor. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Jesus, 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 Jesus. Nós somos essa geração. Resplandece a tua luz. Não nos envergonhamos do Evangelho, Pai. Não estamos acomodados. Vamos além. Vamos além. Além. Porque naquele dia veremos povos de todas as tribos, línguas e nações, os nossos irmãos em Cristo. E todos juntos te adoraremos. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que comprou com seu sangue. Digno é o Cordeiro. Santo,
declaro ressuscitando agora em nome de Jesus. Você assumindo quem você é em Cristo. Uma geração que não se envergonha do Evangelho. Talvez tenha alguém aqui que tem vivido uma máscara. Tá tudo bem exteriormente, mas Deus sabe lá no secreto como é que você tá e o que você tem visto. Pornografia era algo que você deveria ter ódio, que nenhuma daquelas mulheres que estão ali, daqueles homens, eles gostariam de realmente estar vivendo aquela vida. Muitas daquelas pessoas são escravas daquilo ali. Eu não falo a respeito apenas de pornografia. Tem pessoas que estão se escondendo de fato nos seus quartos, fugindo do chamado. Mas chegou o tempo desse fogo queimar tão intenso, você não vai conseguir controlar não. Deus não está buscando popstar, Ele está buscando luz, adoradores que adoram Espírito em verdade, que vão correr independente de um título. Deixa o dom despertar em você. Eu percebo que o Espírito Santo está dando visões para algumas pessoas aqui. É isso aí, é para você, é Ele comunicando contigo.